Carta do apóstolo Paulo a Filemon, a partir do versículo 4 até o versículo 21. Vamos à leitura. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo, Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, útil. A ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísses para sempre. E não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se em algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. O apóstolo Paulo está na sua primeira prisão, e lá, na prisão em Roma, ele encontra um homem chamado Onésimo, um escravo que fugiu de seu senhor, e por alguma coisa que ele fez ali contra as leis romanas, ele foi aprisionado. E dentro dessa prisão, ele ouviu do Evangelho pela boca desse homem chamado apóstolo Paulo, que mesmo preso, proclamava em alta voz o Evangelho da salvação, o Evangelho da liberdade em Cristo, da liberdade dos pecados. E esse homem, meus irmãos, como a Lídia, Deus abriu o seu coração. Um homem que ouviu do Evangelho, Deus abriu o seu coração, o seu entendimento, para que compreendesse aquilo que Paulo estava pregando acerca do Evangelho da graça. Como agora Onésimo é um convertido, e agora, dentro das questões das leis romanas, Paulo ia permanecer então preso. Mas deu tempo do Onésimo contar toda a sua história, falar o nome
da cidade da onde ele veio, falar o nome do seu Senhor, que por um acaso o apóstolo Paulo conhecia. Um acaso celestial, um acaso divino. E agora, como dentro das leis romanas, o Onésimo vai ter que ser libertado. Então o apóstolo Paulo, trabalhando esse coração, trabalhando essa vida, agora vai enviar ele ao seu Senhor, o Filemão. Porque Paulo vai continuar preso. Preso não por César, preso por Cristo. Paulo nunca foi um prisioneiro de César. Paulo nunca foi um prisioneiro desse mundo. Paulo era um prisioneiro de Jesus, o Cristo. E isso ele já deixou claro para nós. Mas agora o Onésimo, ele vai ter que voltar lá para o seu Senhor. E isso o próprio apóstolo Paulo ele faz. Ele envia Onésimo. Olha, você vai ter que voltar para o Filemão. E agora, como você é um convertido, você é um salvo, você vai ter que voltar lá para prestar contas com o seu Senhor. Mas o apóstolo Paulo, antes dele falar qualquer coisa sobre o Onésimo, algumas coisas que nós temos que entender dentro da palavra de Deus aqui. Primeiro, versículo de número 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está onde, irmão? Até o 4º século, irmão, igreja não se reunia em templo, igreja era em casa, mas não cada um na sua casa. Uma coisa que nós confundimos a nossa mente quando Jesus diz assim, irmão, ó, presta atenção. Aonde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Ali não é uma igreja. Jesus não diz que é uma igreja. Jesus diz que ele vai estar lá, mas não igreja. Jesus, quando escolheu a sua igreja, irmão, sabe o que ele fez? Ele escolheu 11. Um não era. Com ele, 12. Presta atenção na palavra de Deus. 12. Não 3, irmão. A igreja que está em Colossos, na casa de Filemão, ela não reúne 2, 3 pessoas. Muito mais, irmão. A igreja que está em tua casa. Então isso tem que ficar claro para nós, irmão. Porque senão a gente vai viver confundido com as coisas. E depois do 4º século, aí começou esse negócio de criar templo. E que igreja não é templo. Igreja é um corpo, irmão. Igrejas são membros que fazem parte de um corpo. É isso que Paulo definiu. Certo? Então, se isso já está claro para nós, o apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja que está na casa de Filemão, e falando acerca do Onésimo, mas antes dele falar do Onésimo, ele vai falar para Filemão que ele se lembra sempre de Filemão, e ele vai relembrar algumas coisas ao coração desse amado irmão. Então, primeiro ele vai falar. Olha lá, versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então, primeiro ele fala assim, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, que você está sempre na minha lembrança. Eu lembro de você sempre quando eu estou orando, quando eu estou falando com o Pai Celestial. O irmão amado, ele está na minha oração. A sua vida está sendo cuidada, zelada, porque quando eu sempre estou lembrando de você e colocando sempre a sua vida, a vida da sua família, a igreja que está na tua casa, em oração por vocês. Então Paulo vai trabalhar o coração ali do Filemão, escrevendo para ele. Então ele faz essa menção, irmão, você não está esquecido, e você não é esquecido, você é lembrado. Lembrado não só por mim, mas lembrado também por Deus. Paulo, do versículo 5 ao versículo 7, ele vai lembrar o irmão Filemão de como é a sua conduta cristã. Então vamos lá, irmão. Versículo 5 ao versículo 7. Estando ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos.
para que a comunhão da tua fé, se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Muito bem. Aí o apóstolo Paulo, agora, irmãos, ele chega ao ponto de falar com o Filemão, escrevendo para ele, dizendo assim: bom, eu me lembro de você, você está nas minhas lembranças, nas lembranças de Deus, nas minhas orações, nas minhas súplicas, você e toda a sua casa e toda a sua família, mesmo longe, mesmo não presente, mesmo não estando aí mesmo pertinho de você, você tem a certeza de uma coisa, irmão: seu nome e da sua família são lembrados por mim diante de Deus. E agora eu quero lembrar você de uma coisa, irmão: da sua conduta cristã, daquilo que tem feito você chegar até o lugar aonde você está. Eu quero que você entenda que eu sou ciente do teu amor. E não só para com alguns, mas com todos. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo fala e relembra agora ao Filemão a sua conduta, a sua vida cristã, ele fala do amor que ele tem por todos os santos, ele fala da eficácia da comunhão. Então ele está dizendo, meus irmãos, que esse homem, essa casa, essa igreja aqui na casa de Filemão, esse irmão, ele tem uma fé operante. Uma fé, meus irmãos, que opera e que continua operando. Versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Olha só aquilo que pode dar um entendimento para a gente como é que é a fé do Filemão, porque Paulo está dizendo para ele, uma fé operante. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma fé, meus irmãos, operante. Filemão tinha uma fé operante, uma fé atuante, uma fé, meus irmãos, que não tem esse negócio de hoje está com um monte de fé, amanhã está sem fé nenhuma. Hoje está operando, amanhã não está mais. Hoje está fazendo, amanhã para. Ah, eu fiz no passado, mas e agora? Faz o quê? Fé operante, irmão, é aquela fé que continua. É aquela operação, irmão, que tem uma continuidade. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o homem convertido, bem-aventurado, ele é como uma árvore. Você quer mais estático do que uma árvore, irmão? Você quer mais parado do que uma árvore? Mas uma árvore que está ao pé de um ribeiro de água, que no tempo certo, na estação própria, ela continua em operosidade, irmão. Parece que no inverno, ali na primavera, as folhinhas caem, parece que vai morrer. Não, irmão, ela está lá com a folhinha verde, ela continua. Ela não tem esse negócio que eu fiz lá atrás. Não, para com isso aí. Tem que continuar fazendo. Porque fé operante, irmão, é aquela que tem uma continuidade, aquela que não para. Porque Deus não deu uma fé para a gente assim, irmão. Uma fé que começa hoje para amanhã. Não, para, irmão. Filemão tem uma fé operante. A igreja está lá na casa dele. A igreja está operante. Ela está viva. Ela não fez, irmão, ela continua fazendo. Então isso é um equívoco, irmão. A árvore ela não morreu, irmão. Ela continua lá, produzindo seus frutos. E a Bíblia ainda diz mais, irmão. A Bíblia ainda diz mais. Ainda quando for velho, vai fazer o quê, irmão? Vai dar fruto, irmão. Outro dia eu estava conversando com o irmão Renivaldo e falei para ele, irmão, ele falou, pastor, muitas pessoas pensam que velho não produz nada. Eu falei, não, produz sim. Porque a Bíblia diz que ainda quando for velho, ele dará o seu fruto, irmão. Aí o irmão ainda falou assim, pastor, mas não é todo mundo que pensa desse jeito. Eu falei, mas nós pensamos assim. Porque a Bíblia ensina isso. Então isso é para a nossa vida, irmão.
E o apóstolo Paulo, ele está falando, ó, eu estou ciente do teu amor. Do amor, irmão. Você quer ver uma coisa que dá fruto, irmão? É o amor. Você quer ver, irmão? Ó, da fé para com todos os santos. O que Paulo está fazendo? Paulo está chegando num ponto, irmão, que ele vai chegar lá na frente e vai falar assim, ó, agora você tem um escravo que fugiu de você, te deu um prejuízo, mas agora ele é um santo. E se a sua fé é para todos os santos, esse santo está incluído na sua lista. Está vendo, irmão, como é que é o negócio? E aí o apóstolo Paulo trabalhando, ele diz assim, olha, o teu amor reanima os corações. Irmão, olha, quero falar uma coisa para você. Quando ele diz lá, abra a sua Bíblia, por favor, lá em Filemão, volta lá, por favor. E ele diz no versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno, no todo, no bem, no conhecimento que há em nós, para com Cristo, naquilo que nós conhecemos do nosso Cristo. Versículo 7, pois irmão, eu tive grande alegria e conforto do teu amor. Irmão, quando a gente vai conversar, o que a gente tem que transmitir, irmão? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que 603 mil ou 630 mil homens foram destruídos no deserto, irmão? Porque eles murmuraram, irmão. Eles murmuraram. Eles viviam murmurando de tudo. Não tem água, Senhor, não tem água. Não tem comida. Nós estamos sofrendo, Senhor. Por que o Senhor trouxe a gente aqui para matar a gente? Deus falou, vou acabar com vocês tudo. Vou destruir vocês. O que o apóstolo Paulo falou do Filemão, irmão? Que ele reanima o coração dos irmãos com o amor, irmão. Ele não murmura, irmão. Ele agradece. Ele falou, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e ainda, Senhor, o que o Senhor vai fazer por nós ainda, que a gente nem merece. O teu amor reanima o coração dos santos. Dá um vigor, dá uma força. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Versículo 3. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Aperfeiçoado o que, irmão? O que, irmão, que tem sido aperfeiçoado? Fala para mim, irmão. O amor, irmão. Então, por isso que Paulo diz para Filemão, Filemão, você quando vai falar com alguma pessoa, você vai tratar alguma coisa, você reanima o coração. Você fala, poxa vida, olha, que legal, que bacana. E não você dá uma rasteira nele. Que bom, que bacana que você está. Não, irmão. Você reanima o coração da pessoa. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E lá em 1 João, capítulo 2, versículo 5 ainda, o amor de Deus é aperfeiçoado, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Falando de Cristo, irmão. Vamos trabalhar enquanto é dia, disse Jesus. Não fica preocupado com quem está fazendo ou quem não está fazendo. Vamos nós fazer. Porque quem não quer, irmão, não quer. E pronto, acabou. Jesus olhou para os seus discípulos, irmão. Na porta de Sicar. Eles ficaram escandalizados com Jesus. Quando eles viram Jesus conversando com a mulher. No poço de Jacó. O que o senhor está falando com essa mulher aí? O que o senhor está falando com ela? O senhor não sabe que não pode conversar com a mulher? Jesus olhou para ele e falou assim, olha, vou falar uma coisa para vocês. Vocês não entenderam nada ainda. Mas eu vou explicar para vocês. Vocês estão vendo os campos? Estamos vendo os campos. Então, falta pouco tempo para a colheita, né? Jesus falou, então, os campos já estão brancos. E eu quero falar mais para vocês, que vocês vão colher aonde vocês não trabalharam.
aonde uma mulher trabalhou, uma mulher, irmã, que nem o nome dela não está escrito na Bíblia, uma mulher, que Jesus falou que ela já tinha tido 5 maridos, uma mulher trabalhou e os discípulos ceifaram aonde eles não fizeram nada. O povo de Sicar creu no Cristo por causa de uma mulher que foi lá dar um testemunho que conheceu o Messias. Mas os crentes ficou tudo escandalizado, os crentes. Você já viu que os crentes vivem escandalizados na Bíblia, irmão? Já viu? Os fariseus, quando viu Jesus conversando com Zaqueu, indo para casa de Zaqueu, estou falando que esse cara não presta, ele já vai posar na casa desse infeliz. Os crentes vivem escandalizados, irmão. Infelizmente, irmão. É isso aí. Jesus não podia falar com a mulher, irmão. Jesus teve que falar para eles, vocês vão colher coisa que vocês nem fizeram. Vocês não estão entendendo. Vocês não deveriam ser assim. Versículo de número 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro e nele em vós. Porque as trevas, se não dissipando a verdadeira luz, já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora ele está nas trevas. E na continuação da leitura diz que ele está cego. É por isso que tem um hino do HCC que canta assim, abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar seu maravilhoso amor. É por isso que o nosso rosto está desvendado, irmão. E aí Paulo vai falar para ele, a comunhão eficiente. Comunhão eficiente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, antes de chegar no Onésimo, irmão, tem todo esse processo aqui. Para você ver como que o apóstolo Paulo ele era gentil. E nós vamos ver mais da sua gentileza aqui na carta de Filemão, irmãos. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha só. Diariamente perseveravam unânimes. Já falei aqui, irmão, falo de novo. O dia que você entender que você tem uma escolha, você vai querer escolher outro filho, você vai querer escolher outra esposa, você vai querer escolher outro marido, você vai querer escolher outra coisa, porque você vai achar que você tem escolha. O dia que você tiver escolha para não deliberadamente não vir na casa do Senhor, então presta atenção que você vai fazer a pior escolha da sua vida. Todas as vezes que nós entendermos que nós temos uma escolha, tenha plena certeza, você sempre vai escolher pelo errado. Sua escolha, a minha escolha, não vai ser a certa. Quando eu entendo que eu não tenho escolha, acabou o meu problema, irmão. Resolvida a minha questão. O Paulo falou, olha, é uma eficácia da comunhão. Todos tinham em comum, todos estavam diariamente reunidos, todos estavam juntos. Não podemos desfrutar de uma comunhão sozinho, irmãos. Não tem como. Já falei aqui, sozinho ninguém se realiza. E o Filemão está lá, ele vai receber a cartinha. Só que Filemão vai receber uma carta diferente da que o Joabe recebeu. O Urias levou uma carta de Davi, fechadinha, lacrada com selo real, leva para o comandante, Joabe. O bom soldado levou a carta, ficou diante do seu comandante, o comandante quebrou o selo real. Tá bom. Urias, vai para frente da batalha. Chamou o pelotão de frente. Quando os filhos de Amon atacar, vocês recuam, deixa só o Urias. Tem uma carta aqui, ó, escrita pelo rei. Ele precisa morrer.
Urias morreu em batalha, irmão, sozinho. Essa carta que Onésimo vai levar para o Filemon é uma carta mostrando toda a gentileza do apóstolo Paulo e trabalhando todo o amor que tinha dentro do coração de Filemon. Porque ele diz para o Filemon: o seu amor tem reanimado os corações. Irmãos, em tempos de tantas dificuldades, se nós não reanimarmos o coração de cada um, então o coração desfalece, irmão. Filemon. Não tem capítulo, né? Então é Filemon. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala agora sobre quem ele está enviando. E aí você vai ver, irmão, como é que as coisas são. Versículo 10. Olha o que ele diz lá. Sim, solicito-te em favor de meu filho. Como é que ele tratou o Onésimo, irmão? Meu. Você que é mãe aí, tem filho. Eu garanto que você ama seu filho, sua filha. E o mesmo amor que você tem por ele, o apóstolo Paulo tinha pelo Onésimo e por todos os seus filhos na fé. Esse é meu filho. Eu estou enviando um filho meu aí para você. Já imaginou a sua responsabilidade, pai e mãe? Você entregar o seu filho para uma pessoa e falar assim: ó, o meu filho está indo aí, pastor. Cuida dele. É meu filho. A minha vida. Eu estou enviando meu filho, que gerei entre algemas. Aí ele diz no versículo 11: eu te envio de volta em pessoa, e quero dizer, vírgula, o que ele está enviando, irmão? O meu próprio coração, o sentido, a minha vida, a pulsação do sangue que corre dentro das minhas veias. Está vendo a importância que Paulo dá a um escravo convertido? Eu estou enviando meu filho, eu estou enviando meu próprio coração. Versículo de número 16. E não já como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo. Um irmão caríssimo, muito precioso. Versículo 17. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim. Eu estou enviando a mim mesmo aí para você. Você está vendo, irmão, como o apóstolo Paulo trata as coisas, irmão? Você já pensou se fosse nós, irmão, para falar com o Onésimo? Ih, rapaz, agora você está frito, hein? Não, mas eu me converti. Não, você se converteu, mas está frito. Você está acabado. Você vai ter que voltar lá, o cara vai bater no você furtou lá, você deu prejuízo para o seu senhor, agora você vai voltar lá. É assim, irmão. E aí o apóstolo Paulo está tratando ele com todo o amor, irmão. Esse é meu filho, meu próprio coração, meu irmão caríssimo, a mim mesmo. Mas isso, irmão, é devido a uma coisa. O que eles tinham lá na prisão, irmão? Comunhão, irmão. Então o apóstolo Paulo conheceu o Onésimo. Ele contou toda a história da vida dele. O que aconteceu? Então Paulo sabia de tudo, irmão. Eles tinham tudo em comum, irmão. Sabia do seu sofrimento, sabia das suas lágrimas, sabia das suas angústias, sabia de... Isso é comunhão, irmão. Isso é comum, irmão. Nós não vamos desfrutar disso, irmão. Comunhão eficaz. E aí então o apóstolo Paulo falando para ele: esse é meu irmão caríssimo. E além dele estar tratando com amor o Onésimo, a Bíblia diz que ele é o que, irmão? Em Mateus 5:9. Bem-aventurado o pacificador, porque eles serão chamados filhos de Deus, irmão. O que promove a paz. O que chega num lugar onde tem uma rinha e promove uma paz, irmão. Aonde ele chega, irmão, tem um problema lá, ele quer deixar o coração em paz, irmão. Porque Filemon, ele reanima o coração dos irmãos. E o apóstolo Paulo é o pacificador, é aquele que promove a paz.
Não é aquele que promove o conflito. Agora, como que o Senhor representou isso na sua palavra? Como que Jesus traduziu isso que Paulo está dizendo aqui? Por isso que Pedro fala assim, olha, as cartas do apóstolo Paulo, elas são difíceis de entender. O nosso irmão Paulo, ele escreve coisas que é complicado a gente entender. O Pedro escreveu isso. Mas Jesus traduziu isso aqui para nós. De uma maneira bem simples. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25. Então o Senhor Jesus, quando ele foi traduzir todo esse amor, esse préstimo, essa dedicação, em Mateus capítulo 25, abre lá sua Bíblia, por favor. Versículo 40. O rei respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Esse desprendimento, irmão, de amor, de graça, quando você fizer a um dos meus pequenininhos. E aí, versículo 45 e 46 agora. Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus traduziu isso dessa maneira, irmão. Então por que a nossa vida, irmão, ela não está pronta para um culto de quinta-feira? Por que a nossa vida, irmão, não está pronta para um domingo de manhã? Você já pensou em buscar uma criança, irmão? Você já pensou em disponibilizar a sua vida para buscar uma criança, irmão? 1 hora do seu domingo de manhã? 1 hora, irmão. Aquele que fizer a um dos meus pequeninos, ele está fazendo para mim. Eu estou enviando o meu filho, o meu próprio coração, meu irmão caríssimo, a mim mesmo. Se nós temos tempo para um monte de coisa, irmão. Tem gente que tem tempo para assistir jogo. Tem gente que tem tempo para jogar videogame. Mas não tem tempo para vir na escolinha bíblica. Interessante, irmão. E aí a gente quer produzir comunhão. Então era o certo, era pedir para o delegado prender todos os crentes, irmão. Nós ia fazer campanha de oração na cadeia. Todo mundo ia chorar, todo mundo ia rir, todo mundo ia glorificar a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Se dentro de uma prisão é capaz de fazer servo de Deus, por que fora dela não? Agora, o que me chama a atenção na vida do apóstolo é que ele começa a carta ao Filemão dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. Então ele não usa o que, irmão? A sua autoridade de apóstolo. Estou escrevendo para você aqui que eu sou o apóstolo, eu sou o Paulo, eu sou o que Jesus instruiu, eu sou o cara. E você tem que me obedecer. Não, irmão. Ele já escreveu assim, eu sou o prisioneiro de Cristo. Vamos lá. O que ele escreveu mais? Versículo 8 e 9. Pois bem, ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, então eu tenho essa autoridade em Cristo Jesus para fazer isso. Versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do... Pois é, irmão. Então eu vou pedir para você, em nome do amor de Cristo, que nos constrange. Quinta-feira tem culto. Domingo de manhã tem escola bíblica. Tem coral para cantar. Tem aula de música. Em nome do amor de Jesus Cristo. Por favor. Em nome do amor. Porque se o amor de Cristo não mover você, é porque ele nunca te encontrou ainda. Você precisa se converter ainda, irmão. Glória a Deus. Versículo 13 e 14.
Eu sou Paulo o velho. Ele diz no versículo 9, eu não sou apóstolo, eu sou Paulo o velho. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas, carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre. Você sabe por quê, irmão? A maioria das igrejas, das religiões, ela põe um envelope para você colocar o seu dízimo. Sabe por quê, irmão? Porque ela não confia na sua fidelidade. Então ela põe o seu nome no envelope, que é para quando abrir o envelope. Mas Jesus diz uma coisa interessante, irmão. Nós lemos lá em Lucas 16 esses dias. O fiel, ele é fiel no pouco e no muito, irmão. É por isso que a igreja de Cristo, ela tem um gasofilácio. Ela não dá um envelope para você. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela quer que você, não por obrigação, mas de boa vontade, obedecendo ao seu Senhor, seja fiel no pouco e no muito. Eu podia ficar com ele, mas eu não quero que seja por uma obrigação, Filemão. Eu quero que seja pela sua vontade. Então o apóstolo Paulo, ele não está exercendo o que, irmão? A questão de ordem. Mas ele está trabalhando o que na vida do Filemão, irmão? A sua natureza agora. E a natureza de quem, irmão? De filho de Deus. Porque aquele que está em Cristo, ele é o que, irmão? Nova criatura. Então Paulo não está dizendo para ele assim, você tem que fazer porque eu estou mandando. Não, Paulo falou para ele, você tem que fazer porque essa é a sua natureza. Se você é um filho de Deus, um convertido, um salvo, então você não faz porque você é obrigado. Você faz por causa do amor. E aí, 1 João 4:8 diz o que, irmão? Aquele que não ama não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, porque Deus é amor. 1 João 4:8. As criancinhas cantam isso, irmão. Servir a Deus, irmão, tem que ser por causa do amor de Cristo que nos constrange. Se o amor de Cristo não nos constranger, irmão, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, irmão. E tenho certeza em dizer para você, nada com Deus nem a sua palavra. Versículo 11. Agora Paulo vai falar sobre o poder transformador do Evangelho. O que o Evangelho faz na nossa vida, irmão? Nos transforma. Olha o versículo 11. Ele antes te foi, mas o nome Onésimo, ele tem um significado útil. O nome Onésimo significa útil, mas antes ele te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Isso é o que a salvação faz na nossa vida, irmão. Nos torna pessoas, almas, seres humanos, nova criatura, útil. No sentido não somente, irmão, de utilidade para o nosso próximo, mas de utilidade, irmão, na nossa fé operante. Uma fé que continua, irmão. Ela não para. Ela não decide parar. Porque ela não tem escolha. Então Paulo diz, olha, se não há uma transformação na vida, então nós devemos prestar bem atenção se essa alma realmente é uma alma salva ou não. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão só agradar
aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É assim agora que Onésimo vai servir Filemão. Singeleza de coração, fazendo para o seu Senhor, e não somente quando é vigiado. Transformação. Se não tem transformação, irmão, então é óbvio que não tem salvação. Do versículo 18 a seguir, para encerrarmos. Então Paulo falou do amor que ele tem ao Filemão, do amor que Filemão tem em todos os santos, a sua fé operante, sua comunhão eficaz. Paulo falou do Onésimo, é o meu filho, ele é o meu próprio coração, ele é a mim mesmo, ele é um irmão caríssimo. Paulo falou, ele é um convertido, ele é um salvo, ele é uma nova criatura. Na primeira viagem do apóstolo Paulo, ele teve um problema na Galácia com João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Marcos voltou para Jerusalém, Paulo então teve uma briga com Barnabé, por causa que Marcos queria voltar para a viagem, mas Paulo então não deixou. Mas chegou um dia que Paulo pediu para trazer João Marcos. Traz João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Quando você terminar de ler a carta de Paulo a Filemão, você vai reparar num nome que se chama Demas. Esse homem aparece 3 vezes nas Escrituras. Mas uma vez ele é mencionado como aquele que me abandonou, amando o presente século. Filemão, versículo 18. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. O que Paulo está dizendo, irmão? Paulo está dizendo assim, ó, você deve a sua vida de salvo a... Porque quem pregou o evangelho para você foi eu. Mas se você acha que eu tenho que pagar alguma coisa para você, fica tranquilo que eu vou pagar. Mas eu quero lembrar você, para não alegar que até mesmo a sua conversão e a sua salvação foi devido a ouvir um verdadeiro evangelho. Porque até então você não estava sendo enganado, né, irmão? Até então você não estava sendo salvo pelas obras. Até então você não estava sendo salvo pela igreja ou por você mesmo, né? É o que Paulo está dizendo para o Filemão. Sim, irmão. Que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima o coração, me reanima o coração em Cristo. Versículo 21. Certo como estou. Paulo tem certeza. Paulo não tem dúvida das reações de Filemão acerca de Onésimo. Certo como estou, irmão. Da tua obediência. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou. Então Paulo tinha certeza de uma coisa, irmão. Que Filemão ia fazer muito mais do que Paulo estava pedindo. Pois é. Vamos encerrar lendo Filipenses capítulo 2. Irmão, eu tenho plena certeza. Plena convicção. Filipenses capítulo 2. Como o apóstolo Paulo tinha plena convicção e certeza de que nós, não você ou o outro, nós vamos fazer muito mais do que Deus tem pedido a nós. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Irmão, eu espero receber esse benefício de você, da sua vida, da vida da sua família, dos seus filhos, que são as próximas gerações até Jesus voltar.